Bom, pessoal, eu vou falar agora de um tema que eu gosto muito, que é a chamada diferença de potencial. O que é essa tal de DDP? Então, DDP. Então, lá no primeiro ano colegial, eu poderia desenhar para vocês uma caixa d'água. Estou desenhando aqui. E aí, escorrendo essa água por esse tubo. Aqui eu desenharia uma privada, por exemplo. Você, né, refletindo aqui sobre a vida. O que acontece aqui? Nós temos uma massa de água aqui, M, ok? E aqui em relação ao solo existe uma altura H. Ó, desenhei aqui uma altura H. Então nós dizemos que em relação ao solo, que a altura é zero, temos essa altura H, a água tem uma energia potencial gravitacional, dado por mgh. Como a água está aqui momentaneamente parada, quando você abre a descarga ou abre a torneira, essa energia potencial vai ser convertida em energia cinética, que é a energia do movimento, 1/2 de mv ao quadrado. Ó, eu copiei, mas você não enxergou, então eu vou apagar de novo. A energia potencial é convertida em energia cinética, e essa energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado, que é velocidade. Isso são conceitos lá do primeiro ano colegial, hein? Quando a gente deduziu as equações da energia potencial gravitacional e da energia cinética. Não é o momento agora, eu não vou voltar para esse tema agora. O que nos interessa aqui é dizer que, em relação ao solo, essa diferença de energias é que é chamada de diferença de potencial. Agora vamos transformar isso em eletricidade. Esse tubo corresponde ao nosso condutor. Cá em cima era como se eu tivesse os 127 volts. Cá embaixo, os 0 volts da nossa tomada. Não tem 2 terminais, botar 3 não importa, 2 terminais. Um daqueles marca 127 volts, o outro é 0 volts, que é o neutro. Então, embora não esteja na tomada fisicamente com essa altura física aqui do conteúdo aqui, uma altura que você seja visível, na tomada essa altura existe. A distância entre uma tomada e outra é de 1 centímetro, mas do ponto de vista físico, prático, é como se eu tivesse a caixa d'água lá numa altura de 120 metros e o outro terminal como 0 metros. O que faz aqui quando você liga seu equipamento? A corrente vai circular por ele, certo? Saindo do maior potencial para o menor potencial. É o que acontece com a água percorrendo o tubo e aqui descendo na privada. E eu te pergunto, quanto mais grosso for o tubo, mais água desce. Quanto mais grosso for o condutor, mais fácil para a corrente passar. Lembre-se, segundo a lei de Ohm, é inversamente proporcional à área, ok? A resistência. Então, esse é o conceito de diferença de potencial. Então, vamos agora imaginar isso em relação à nossa eletricidade. Então, vou apagar, ok? Em relação à nossa eletricidade, de onde veio esse conceito para você transformar isso? Então, o conceito da eletricidade é você fazer o quê? Eu vou ter um trabalho de levar isso. Um trabalho para levar uma carga de um ponto A até um ponto B. Vai ser a força elétrica vezes a distância. Então, o trabalho para levar de um ponto A até um ponto B, o que é força elétrica lá da eletrostática de novo? É carga vezes campo. Só que campo vezes distância é chamado de potencial. Então, o trabalho para levar uma carga entre 2 pontos é o produto da carga vezes o VAB, que é a diferença de potencial. Isso é um VA menos VB.
Isso aqui a gente entende como DDP. Na nossa eletricidade do dia a dia, isso aqui chama-se de voltagem ou tensão elétrica. Então, nós trabalhamos com quais tensões? Nas nossas casas, é uma faixa entre 110 a 127 volts, monofásica, e 220, 240 volts. Certo? Ah, professor, tem um limite? Tem. A Coelba tem que ter uma garantia e fica numa faixa entre 90 e 130, por exemplo. É uma faixa, não há uma regra para isso. Aqui também, entre 200 e 250 volts. Não pode passar muito, porque vai queimar nossos aparelhos. E não pode ficar muito inferior, que vai ter uma subtensão, ele não vai funcionar corretamente. Tá certo? Então é daí que vem a ideia de DDP. Diferença de potencial, voltagem, tensão. As três grandezas principais. Tensão, resistência e corrente. E a quarta grandeza, que é potência elétrica. Ok? Isso aí a gente fecha praticamente o conteúdo, né, inicial de eletrodinâmica. Nós vamos agora passar para circuitos elétricos, circuito série, circuito paralelo, circuito misto, lei de Kirchhoff, lei de Poulier, e aí, por sim, né, por adiante, medidas elétricas, também tem isso. Então, tudo de bom e vamos estudar, tá ok?